É muito comum, quando se faz a relação entre os 4 elementos com a prosperidade, que se atribua ao elemento terra a origem da abundância. E a gente vai ver aqui ao longo do vídeo que essa visão é extremamente parcial. Ela é incompleta. Então a gente vai ver que o elemento terra, ele pode sim influenciar a prosperidade, mas nem sempre. O primeiro passo para que a gente faça uma análise completa é fazer um diagnóstico de si mesmo. Então, se você, por exemplo, é um funcionário de uma empresa, um funcionário público, ou um profissional liberal, ou um empreendedor, é preciso que você faça um autoexame a fim de detectar aquilo que vai mal. Quais são as suas carências? Eu não estou falando apenas de analisar números, de analisar o quanto que se ganha, o quanto que se fatura. É muito mais profundo do que isso. Então, por exemplo, você precisa fazer uma análise objetiva e intuitiva. Por exemplo, o que te falta é iniciativa? É você conseguir ter uma estratégia? Ou você já faz tudo certinho, mas os resultados não vêm? Então, você precisa fazer esse tipo de análise. Você conhece muito bem sobre a sua área de atuação, você precisa analisar tudo isso. Então, para cada situação, um elemento alquímico vai te ajudar a reunir as condições necessárias para que você tenha fluidez em cada uma dessas necessidades. Então, vamos dar exemplos práticos aqui. Então, vamos supor que uma pessoa ela deseja, por exemplo, empreender, seguir por determinado caminho profissional, mas essa pessoa não consegue nem iniciar. Tudo fica apenas na sua mente. Ela se imagina sendo realizada ao desempenhar determinada função, ao executar determinado trabalho, mas essa pessoa não consegue iniciar, dar o primeiro passo, ou seja, falta iniciativa para essa pessoa. Então, muito provavelmente, isso não é uma regra, muito provavelmente, essa pessoa tem uma deficiência no elemento fogo. Falta aquela confiança, aquele impulso para começar uma coisa nova. Então, essa pessoa precisa da energia do elemento fogo. Agora, vamos supor que essa pessoa ela até consegue dar os primeiros passos, mas ela tem dificuldade para dar forma, realmente concretizar as suas ideias. Essa pessoa começa, aquela pessoa que começou a fazer um curso para se preparar, se capacitar, e o próximo passo vamos dar um exemplo aqui, ir atrás de um espaço para trabalhar. A materializar, dar corpo, trazer para o plano visível aquilo que ela já deu os primeiros passos. Então, falta elemento terra. A pessoa que sente também influencia na confiança. Agora, a pessoa, ela, por exemplo, tem dificuldade de tomar decisões. Essa pessoa ela não sabe, ela fica com muitas dúvidas. Num dia ela quer ir por um caminho, no outro dia ela quer ir para o outro. Aí no dia seguinte, aquela ideia que parecia ser a ideal, perfeita, já não é mais. De repente volta a ser aquela primeira, ou surge uma terceira ideia. Essa pessoa não, por exemplo, tem dificuldade para tomar decisões estratégicas. Ela não tem muitas dificuldades nessas questões. Então, muito provavelmente, essa pessoa tem um problema com o elemento ar. Agora, a pessoa que faz tudo certinho, ela tem iniciativa, ela concretiza, ela acredita que está tomando as decisões certas, ela sente conforto com as decisões que estão sendo tomadas, mas os resultados simplesmente não vêm.
né? O seu produto, o seu serviço está muito bem planejado, o preço está compatível com coisas similares, né, do mercado, está tudo certinho, o site está bonitinho, o produto está tudo redondo, mas os resultados não vêm. Ela cria campanhas, cria ações de divulgação, né, as pessoas até gostam, mas os resultados simplesmente não aparecem. Então, muito provavelmente, essa pessoa tem um problema com o elemento água, que é a fluidez. Então, vocês reparem já nesses poucos minutos aqui de pequenos exemplos, como que os elementos atuam, né? De uma forma aqui bem superficial, muito simples, mas eu acredito que você já teve aqui aí uma ideia muito clara de como funciona, né? Qual é a real influência, né, de cada elemento. Então, o elemento fogo, né, voltando aqui agora, o elemento fogo. Então, a pessoa que tem, por exemplo, deficiência, porque o desequilíbrio ele pode ser tanto na falta quanto no excesso. Então, por exemplo, a falta do elemento fogo faz com que a pessoa, por exemplo, sinta muita insegurança, não seja resiliente. E ao falar em resiliência, não confunda resiliência com resistência. Então, a resiliência é a capacidade de voltar à normalidade. Então, trazendo isso para a nossa vida prática, então, por exemplo, é quando a pessoa passa por um momento ali de dificuldade quando essa pessoa ela é muito resiliente, ela se recupera com facilidade. E quem provoca essa resiliência é o elemento fogo. A pessoa precisa de uma energia ali para retornar à sua normalidade. Então, isso é resiliência. É a capacidade de voltar à normalidade, né? Por exemplo, aconteceu algo... A pessoa teve alguma decepção, isso provocou ali um estado depressivo, né? Por conta de determinado evento ruim. Então, a pessoa que ela é resiliente, ela supera isso com rapidez e volta à sua normalidade. Isso é resiliência. Por sua vez, a resistência, que está relacionada ao elemento terra, é a capacidade de não ser abalado. É aquela pessoa que aguenta passar por situações estressantes sem que se abale. É aquela pessoa que sabe lidar com as dificuldades muito bem. Então, isso é uma pessoa resistente, é a resistência. Então, cada característica tem uma profunda relação com o elemento. Resiliência, elemento fogo. Resistência, elemento terra. E é normal ao longo da nossa jornada que a gente precise das duas coisas. Então, a gente precisa dar atenção a esses dois elementos, né? Fogo e terra. A gente precisa de energia para continuar no caminho, para se recuperar de determinadas decepções, de determinados fracassos pontuais ao longo da nossa jornada. Ou seja, a gente precisa de resiliência para superar cada derrota que a gente sofre ao longo do caminho, que é normal. E a resistência é que a gente precisa suportar todos os golpes, né, que as circunstâncias nos colocam. Isso é elemento terra. E a gente precisa de discernimento, a gente precisa tomar decisões sábias, elemento ar. A gente precisa colher os frutos de tudo isso, elemento água. E a pergunta que pode surgir agora: ok, Daniel, eu entendi perfeitamente a atuação dos 4 elementos, mas como que no meu dia a dia eu aplico isso? Como que eu faço? Existem várias formas. Como a gente trabalha com a alquimia, a gente se serve da própria natureza. Então, cada planta medicinal tem a sua assinatura astrológica e tem também uma regência dos elementos, né? Está sob o governo de um elemento. Então, por exemplo, tem plantas que são regidas principalmente pelo elemento fogo. Geralmente as plantas elas têm mais de uma regência, só que um se destaca. Por exemplo, pimenta.
é elemento fogo. Alecrim, sálvia, elemento terra. Alfazema, lavanda, elemento ar. Plantas balsâmicas, suculentas, elemento água. Então a gente vai servir dessas plantas medicinais, desde o simples cultivo, manter próximo a você, ou algo mais profundo, mais intenso, que é preparar, por exemplo, uma tintura espagírica ou uma quintessência, um preparado alquímico espagírico. Então, se você é aluno, por exemplo, da nossa oficina de alquimia espagírica, você sabe preparar diversos elixires, né, utilizando as plantas medicinais. Você pode utilizar substâncias aromáticas, né, ao longo do dia, né, por exemplo, elaborando um incenso. Então, essas são algumas das formas da gente fazer uso das plantas para suprir a deficiência em algum elemento ou trabalhar o excesso, né, que aí a gente utiliza os seus complementares ou o oposto, né, para suprir, equilibrar o excesso. Então, agora, por falar em excesso, né, eu falei na deficiência. Então, quando a gente tem, por exemplo, o excesso do elemento fogo, é aquela pessoa que se torna impulsiva em suas decisões. Então, a falta de prosperidade, ela pode estar em relação com o excesso de um elemento. Então, quem toma decisões precipitadas, não refletidas, estão mais expostas a tomar decisões ruins. Por sua vez, quem tem excesso do elemento terra faz as coisas de qualquer jeito. É aquela pessoa que simplesmente vai e faz o que dá na cabeça. Ela faz de qualquer maneira. Pode ser que ela acerte, pode ser que não. Também essa pessoa vai estar, tem um nível de exposição ao erro muito maior. E aquela pessoa que tem excesso do elemento ar é aquela que as ideias fervilham na sua cabeça e ela pode entrar em um colapso ou tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E com relação a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, também pode ter relação ao excesso do elemento terra. O excesso, por exemplo, do elemento água pode ter um efeito semelhante à ausência. Então, se na deficiência do elemento água, a gente, quando faz tudo certinho, tende a não colher os resultados do nosso esforço, o excesso da água faz com que se tenha uma falta de estabilidade. É aquela pessoa que está sempre seguindo a moda, a tendência, a pessoa tem uma dificuldade em manter um posicionamento, né, ou pessoal ou da sua marca, no caso de um empreendedor. É aquela pessoa que tudo de novo que aparece, ela quer entrar em todas as modas, quer satisfazer todos os públicos ao mesmo tempo. Então, isso é excesso do elemento água. Pode ser o excesso do elemento água. E pode acontecer também da pessoa ter os 4 elementos ali em equilíbrio e ainda assim as coisas não fluem, os resultados não aparecem. Então é o caso de se analisar outros vetores, que podem ser causas kármicas, circunstâncias alheias ao controle da pessoa. Então não é simples, não tem aqui um caminho fácil e garantido, né? Mas a gente precisa analisar a nossa vida como um todo, não apenas a questão dos elementos. Mas você dando atenção aos elementos, você já vai estar apontando muitos vetores para que você consiga alcançar os seus objetivos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu sou Daniel Fidelis, receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.